A paz que você busca está na presença de Deus. Continue assistindo e sinta esse amor. O tema, o salário do pecado é a morte, é uma das passagens mais profundas e significativas da Bíblia, que nos convida a refletir sobre as consequências espirituais do pecado, a redenção oferecida por Deus e a promessa da vida eterna. Essa frase, encontrada em Romanos 6:23, encapsula a realidade de que o pecado tem um custo muito alto, mas também aponta para a solução divina por meio de Jesus Cristo. Ao longo deste texto, exploraremos não apenas essa passagem específica, mas também outras escrituras que tratam do pecado, da morte e da vida eterna, oferecendo uma compreensão mais ampla sobre esse tema central da fé cristã. O que é o pecado? O pecado é uma transgressão à lei de Deus, 1 João 3,4, um ato de rebelião contra a vontade divina. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Gênesis 3, a humanidade se afastou de Deus, introduzindo o pecado e a morte no mundo. O pecado, portanto, não é apenas um erro ou falha moral, mas um rompimento com a santidade e a perfeição de Deus. Ele corrompe a natureza humana e resulta em separação de Deus. Em Romanos 3:23, a Bíblia afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta passagem nos ensina que o pecado é uma condição universal. Todos os seres humanos, sem exceção, estão sujeitos a ele e suas consequências. A partir dessa realidade, surge a necessidade urgente de compreensão do custo do pecado. O salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23, Paulo escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte mencionada aqui não se refere apenas à morte física, mas à morte espiritual, a separação eterna de Deus. O pecado leva à morte porque ele destrói a comunhão com o Criador. A morte física, uma consequência direta do pecado. Romanos 5:12, é apenas uma faceta da tragédia. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, a consequência foi a introdução da morte no mundo, não só física, mas também espiritual. A morte espiritual é a mais grave, pois separa a pessoa de Deus, o que resulta em condenação eterna. A natureza do pecado e suas consequências. O pecado tem uma natureza destrutiva. Não só separa o ser humano de Deus, mas também corrói a moralidade, a justiça e a paz. Quando uma pessoa peca, ela não está apenas desobedecendo a um conjunto de regras, mas rejeitando a soberania de Deus sobre sua vida. Em Tiago 1:15, vemos como o pecado começa como um desejo, mas quando é consumado, gera a morte. A morte, em um sentido espiritual, significa viver longe de Deus. É viver sob a influência do pecado, sem a luz da verdade divina. Em Efésios 2:1-3, Paulo descreve como as pessoas, antes de Cristo, estavam mortas em seus pecados e transgressões, seguindo os desejos da carne e da mente, e estavam sujeitas à ira de Deus. A morte espiritual é, portanto, um estado de alienação de Deus, onde a pessoa está espiritualmente morta, sem capacidade de se reconciliar com Deus por suas próprias forças. O que a morte representa? Na Bíblia, a morte não é apenas uma questão física, mas uma questão espiritual e eterna. A morte física é inevitável, mas a morte espiritual, que resulta do pecado, pode ser evitada por meio da fé em Jesus Cristo. No entanto, para compreender a profundidade do salário do pecado, é necessário entender que a morte é o resultado natural do pecado. De acordo com as Escrituras, a morte é o resultado final da rebelião contra Deus. O salário do pecado não é apenas a morte, mas também a separação eterna de Deus, como vemos em Apocalipse 21:8.
os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte refere-se à condenação eterna, que é a morte espiritual definitiva, onde a pessoa está separada para sempre de Deus. Essa é a consequência mais sombria do pecado, e é a razão pela qual a mensagem do Evangelho é tão urgente e importante. A solução divina, a dádiva da vida eterna. Embora o salário do pecado seja a morte, a boa notícia do Evangelho é que Deus oferece uma solução. Em Romanos 6:23, Paulo não termina a frase apenas com a condenação, mas também nos aponta para a esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom da vida eterna é dado gratuitamente por Deus, não com base em nossos méritos ou obras, mas pela graça de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou uma solução para o pecado e a morte por meio de seu Filho Jesus Cristo. Jesus viveu uma vida perfeita sem pecado e morreu na cruz como substituto pelos nossos pecados. Sua morte pagou o preço do pecado e sua ressurreição trouxe a promessa de vida eterna para todos os que creem nele. Em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa de vida eterna não é uma recompensa pelo que fazemos, mas um presente oferecido pela graça de Deus, disponível para todos os que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus Cristo. A necessidade de arrependimento e fé, embora o presente da vida eterna seja oferecido gratuitamente, ele não é recebido sem uma resposta. A Bíblia ensina que, para experimentar essa dádiva de Deus, é necessário arrepender-se dos pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O arrependimento é o reconhecimento de que o pecado é errado e causa separação de Deus, e é o desejo de mudar de vida, abandonando os caminhos do pecado. A fé em Jesus é a confiança de que Ele pagou o preço pelos nossos pecados e que, através dele, podemos ser reconciliados com Deus. Em Efésios 2:8-9, Paulo enfatiza que, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente divino que só pode ser recebido pela fé. A vida cristã, viver em novidade de vida, aquele que recebe o dom da vida eterna também é chamado a viver de maneira diferente, em novidade de vida. Em Romanos 6:4, Paulo ensina: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. A vida cristã é uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, que capacita o crente a viver em obediência a Deus e a renunciar ao pecado. Embora os cristãos ainda possam ser tentados ao pecado, o poder do pecado sobre eles é quebrado, e eles são chamados a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. A morte e ressurreição de Jesus não apenas oferecem perdão dos pecados, mas também trazem a capacitação para viver uma vida que honra a Deus. A esperança da ressurreição e da vida eterna. A promessa da vida eterna não é apenas uma esperança futura, mas também uma realidade presente. Jesus nos dá a certeza de que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida com Ele. Em João 11:25-26, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa é a esperança do cristão, que apesar da realidade da morte física, aqueles que estão em Cristo têm a promessa de vida eterna, com
Deus em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, tristeza ou dor. Apocalipse 21:4. O cenário do Novo Testamento. O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo para os cristãos da cidade de Roma, em um período em que o cristianismo ainda se estabelecia e enfrentava desafios tanto internos quanto externos. Paulo, ao redigir sua epístola, procurava esclarecer a doutrina da salvação e a natureza da graça divina, contrastando-a com a realidade do pecado que permeia a condição humana. No versículo em questão, o salário do pecado é a morte, sintetiza a consequência inevitável do pecado, contrapondo-a ao dom gratuito da vida eterna que é oferecido em Cristo. A expressão salário sugere uma recompensa ou pagamento devido a uma ação. Nesse sentido, o pecado é visto como uma atividade que gera um resultado inevitável à morte. Paulo usa uma metáfora que remete ao sistema de recompensas e punições que era familiar aos seus leitores, deixando claro que o pecado, independentemente da forma como se manifesta, tem um preço que não pode ser ignorado. A morte aqui não se restringe apenas ao cessar da existência física, mas se estende à dimensão espiritual, simbolizando a separação definitiva de Deus. Natureza do pecado. Dentro da teologia cristã, o pecado é entendido como uma violação da vontade de Deus. Essa transgressão não se limita a atos individuais, mas permeia a condição humana em sua totalidade. O pecado tem suas raízes na queda do ser humano, que ao escolher desobedecer a Deus, introduziu uma ruptura na relação originária entre o Criador e a criação. Essa ruptura é o ponto de partida para a compreensão de que o pecado afeta todos os aspectos da vida e é a fonte de todos os males, incluindo a morte. A morte como consequência espiritual e física. A morte, enquanto salário do pecado, pode ser entendida em duas dimensões, a física e a espiritual. Fisicamente, a morte é o fim da existência terrena. Espiritualmente, ela representa a separação eterna de Deus, a perda da comunhão com o Criador e a incapacidade de experienciar a plenitude da vida que Ele oferece. Assim, o salário do pecado ultrapassa o mero término da vida física, evidenciando uma condição de alienação e perda da verdadeira essência humana, a realidade do juízo e da graça. O juízo de Deus, a mensagem de que o salário do pecado é a morte, traz consigo a noção de juízo divino. Em muitas tradições religiosas, o juízo é visto como uma manifestação da justiça e da santidade de Deus. No contexto cristão, essa afirmação serve para alertar o ser humano sobre a inevitabilidade das consequências de seus atos. Ao reconhecer a realidade do juízo, os fiéis são convidados a uma profunda reflexão sobre a própria conduta, buscando alinhar suas vidas com os preceitos divinos. A dualidade entre justiça e misericórdia. Entretanto, o versículo não se limita a um discurso condenatório, ele se contrapõe a uma verdade fundamental do Evangelho. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa dualidade entre justiça e misericórdia é central na teologia cristã. Por um lado, a justiça divina impõe uma dívida que, segundo a lógica da retribuição, culmina na morte. Por outro, a misericórdia de Deus oferece uma saída para essa situação, concedendo a vida eterna através do sacrifício redentor de Cristo. Essa tensão entre condenação e redenção é o que torna a mensagem tão poderosa e transformadora. A responsabilidade humana diante do pecado. Compreender que o pecado tem um custo tão elevado implica um chamado à responsabilidade individual e coletiva. Cada ato de transgressão não apenas afasta o ser humano da graça divina, mas também contribui para a perpetuação de um ciclo de sofrimento e alienação. Do ponto de vista ético,
Essa perspectiva nos leva a refletir sobre a necessidade de um compromisso com a verdade, a justiça e o amor. O reconhecimento do salário do pecado é, portanto, um convite à transformação pessoal e social que visa a construção de um mundo mais próximo dos ideais divinos. A busca pela redenção. A mensagem de que a morte é o salário do pecado, quando confrontada com a esperança da vida eterna, impulsiona os indivíduos a buscar a redenção. Essa busca não se resume a uma mudança de comportamento, mas envolve uma transformação profunda do ser, que passa pelo arrependimento sincero e pela abertura ao amor e à graça de Deus. O arrependimento é visto como o primeiro passo para a reconciliação com o divino, um caminho que exige humildade, fé e perseverança. A dimensão social do pecado. Além de sua implicação individual, o pecado possui uma dimensão social significativa. Em muitas comunidades, os efeitos do pecado se manifestam através da injustiça, da desigualdade e do sofrimento coletivo. A consciência de que cada ação tem consequências não apenas para o indivíduo, mas para toda a sociedade, reforça a importância de uma ética que valorize a solidariedade e o bem comum. Assim, o ensino de que o salário do pecado é a morte serve também como um chamado para a transformação social, incentivando atitudes que promovam a paz, a justiça e a fraternidade. O papel da fé na superação do pecado. A fé, entendida como a confiança em um poder maior e na promessa de redenção, é um elemento central para superar a realidade do pecado. Em meio às incertezas e fragilidades do mundo contemporâneo, a crença em uma vida que ultrapassa os limites da existência física oferece não apenas consolo, mas também uma direção para a transformação pessoal e coletiva. Essa fé não se baseia em uma negação das dificuldades, mas em uma esperança ativa, que se traduz na busca por uma existência mais justa e harmoniosa, alicerçada na verdade e na compaixão. O chamado ao arrependimento. Para muitos cristãos, a compreensão de que o salário do pecado é a morte é um chamado urgente ao arrependimento. Esse arrependimento não deve ser visto como uma mera mudança de comportamento, mas como uma transformação radical do coração e da mente, que implica o abandono das práticas que levam à alienação e à destruição. Ao reconhecer a gravidade do pecado, o crente é convidado a refletir profundamente sobre suas ações, a buscar o perdão e a se comprometer com uma vida orientada pelos ensinamentos de Cristo. Esse processo de arrependimento é visto como o primeiro passo para a reconciliação com Deus e para a experiência de uma vida verdadeiramente transformada. A renovação interior e a vivência da graça. A mensagem do Evangelho que se contrapõe ao salário do pecado com o dom da vida eterna, enfatiza a importância da renovação interior. Essa renovação é entendida como a ação do Espírito Santo no coração do crente, promovendo uma mudança de atitudes e a capacitação para viver de acordo com os valores do Reino de Deus. A vivência da graça não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade que implica a manifestação do amor, da justiça e da misericórdia no cotidiano. Assim, a compreensão da morte como consequência do pecado serve também como um lembrete constante da necessidade de cultivar uma vida interior rica em espiritualidade, que se reflete em ações concretas de compaixão e solidariedade, comunidade e testemunho. A dimensão comunitária da fé cristã reforça a ideia de que a transformação individual deve ser acompanhada por um compromisso com o bem-estar coletivo. Em diversas comunidades de fé, o ensinamento de que o salário do pecado é a morte é utilizado como fundamento para práticas de reconciliação, apoio mútuo e engajamento social.
O testemunho de uma vida renovada em Cristo tem o poder de inspirar outros a buscar a redenção, criando um ambiente onde a esperança e a renovação se tornam realidade. Essa prática comunitária evidencia que a mensagem do Evangelho transcende os limites individuais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A questão do sentido da vida. Do ponto de vista existencial, a afirmação "o salário do pecado é a morte" provoca uma profunda reflexão sobre o sentido da vida. Em uma era marcada por questionamentos sobre a existência e a busca por significado, essa mensagem convida os indivíduos a confrontarem a realidade da condição humana. A morte, enquanto consequência do afastamento do divino, simboliza a perda da essência que nos torna verdadeiramente humanos. Nesse sentido, a mensagem de redenção e de vida eterna representa a possibilidade de recuperar esse sentido perdido por meio da reconexão com a fonte da existência, o conflito entre o finito e o infinito. Outro aspecto central que emerge dessa discussão é o conflito entre o finito e o infinito. Enquanto o pecado nos prende às limitações e à temporalidade da vida terrena, o dom de Deus aponta para uma realidade que transcende essas fronteiras. Essa tensão é uma das grandes questões da filosofia e da teologia, que buscam entender como o humano pode se relacionar com o infinito sem perder sua identidade. A superação do pecado, portanto, é entendida como um movimento em direção a essa transcendência, um esforço para alinhar o finito com o infinito e, assim, alcançar uma existência que vai além da mera sobrevivência física. A morte como metáfora para a transformação. Em muitas correntes filosóficas, a morte é vista não apenas como um fim, mas como uma etapa de transformação. Essa perspectiva sugere que a experiência da morte, seja ela literal ou simbólica, pode abrir caminho para um renascimento, uma oportunidade de reconstrução e renovação. Quando compreendida nesse sentido, a frase "o salário do pecado é a morte" também pode ser interpretada como um chamado para a transformação interior, onde o reconhecimento das próprias falhas leva a um processo de reconstrução que culmina na plenitude da vida. Essa visão, que associa morte e renascimento, é recorrente em diversas tradições espirituais e literárias, oferecendo uma alternativa positiva à mera condenação. A importância do discipulado. No âmbito prático, a compreensão de que o salário do pecado é a morte reforça a necessidade de um discipulado comprometido. Para os cristãos, o discipulado envolve não só o conhecimento teológico, mas também a prática diária de uma fé que se manifesta através do amor, da compaixão e do serviço ao próximo. Esse comprometimento exige uma constante vigilância sobre os próprios pensamentos e ações, buscando sempre alinhar a vida com os ensinamentos de Cristo. O discipulado é, portanto, uma resposta concreta à mensagem do Evangelho, um caminho que transforma tanto o indivíduo quanto a comunidade, permitindo que a graça de Deus se manifeste de forma tangível no mundo. A prática do perdão e da reconciliação. Um dos aspectos mais desafiadores da mensagem cristã é a prática do perdão e da reconciliação. Reconhecer que o salário do pecado é a morte implica aceitar que todos estão sujeitos à falibilidade e à necessidade de redenção. Nesse sentido, a capacidade de perdoar, tanto a si mesmo quanto aos outros, torna-se um ato de fé e de libertação. O perdão é visto não apenas como uma virtude moral, mas como um instrumento essencial para a restauração das relações e a cura das feridas que o pecado gera. Essa prática promove um ciclo de reconciliação que reflete o amor incondicional de Deus e abre caminho para uma transformação profunda na sociedade. O caminho da redenção e da esperança. A afirmação
O salário do pecado é a morte encapsula uma verdade profunda e multifacetada que tem desafiado e inspirado gerações de cristãos. Ao reconhecer que o pecado traz consequências inevitáveis, tanto físicas quanto espirituais, somos convidados a uma reflexão séria sobre a natureza da nossa existência e sobre o caminho que escolhemos seguir. Essa mensagem, que por um lado impõe um juízo severo, por outro se contrapõe a uma esperança inabalável, a de que a graça de Deus é capaz de transformar até mesmo as condições mais desesperadoras. Através do arrependimento, da fé e do compromisso com uma vida de amor e serviço, o crente é chamado a superar a morte que o pecado acarreta e a vivenciar uma realidade de vida plena, guiada pelo Espírito Santo. Essa transformação não é apenas uma experiência individual, mas uma renovação que se reflete em toda a comunidade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e em harmonia com os princípios do reino de Deus. Em última análise, a mensagem de que o salário do pecado é a morte se apresenta como um lembrete poderoso da fragilidade da condição humana e, ao mesmo tempo, como uma promessa de redenção e renovação. Ela nos desafia a abandonar os caminhos da alienação e da autodestruição, convidando-nos a buscar uma vida fundamentada na verdade, na compaixão e na justiça. Por meio desse compromisso, é possível transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor, tornando-o um reflexo mais fiel da vontade e do amor de Deus. O salário do pecado é realmente a morte, uma morte que vai além da separação física, levando à separação eterna de Deus. No entanto, a boa nova é que, através de Jesus Cristo, Deus oferece o dom gratuito da vida eterna. A morte de Cristo na cruz pagou o preço do pecado, e sua ressurreição assegura que aqueles que creem nele não experimentarão a segunda morte, mas viverão para sempre com Deus. Por isso, a resposta de cada pessoa deve ser o arrependimento e a fé em Cristo, vivendo uma vida transformada pela sua graça e aguardando com esperança a vida eterna. Amém? Deixe um amém nos comentários se essa palavra falou com você.